Coleções. E nós estamos de volta agora com o segundo tempo do nosso quadro Coleções. Já conversamos agora há pouco com o Alexandre Badolato. O Alexandre é administrador de empresas, formado pela Fundação Getúlio Vargas. Ele fez carreira no mercado de seguros e hoje é consultor e investidor em empresas, né? Ele já falou do Museu do Dodge. E agora tem muita gente chamando o Alexandre de Alexandre da Brianese, dos botões Brianese. Nós vamos explicar direito essa história, porque os botões Brianese sumiram do mercado por 20 anos. E, de repente, eles ressurgem graças ao Alexandre. Eu tenho aqui os da minha infância. Olha, tenho o Corinthians, tenho o Portuguesa, tenho São Paulo. Eu sei que eu tenho o Flamengo em algum lugar aqui também. Alguns, isso aqui é dos anos 70, eu era criança quando eu comprava esses aqui, né? Tem o nome de Brianese, porque foram criados pelo Paulo Brianese. O Paulo tinha uma loja, né, ali nos anos 60. Se eu tiver errado, o Alexandre depois conta a história verdadeira. Ele fazia isso ali no bairro do Belém. Ele fazia os botões no fundo da loja dele. E em 72 ele começou a fazer as caixas mesmo. Aí a coisa estourou. Depois o Paulo passou o negócio. O Paulo morreu em 76 e passou o negócio para o Lúcio Brianese. E o que aconteceu, hein, Alexandre? Por que o Lúcio desistiu de fazer os botões? Bom, Marcelo, a história é exatamente essa, né? Em 1978, o Paulo faleceu e o Lúcio, que era moleque, que era, sei lá, tinha 18, 19 anos na época, assumiu a empresa. A mãe dele trabalhava lá também, o tio trabalhava lá, mas quem assumiu para valer foi ele, né? E ele deu sequência no trabalho do pai. Ele tinha trabalhado na Brianese desde a Gênese, foi o único lugar que ele trabalhou até então, a vida toda, né? E ele deu sequência na produção dos botões. Ele foi fazendo algumas alterações ao longo do tempo, de acordo com o mercado. O produto se tornou um pouco mais popular, tinha pressão de outras marcas, né, que apareceram, e o próprio varejo, né, o canal de distribuição da Brianese eram as lojas, né, lojas de esporte. Então eu comprava na Baiar, na Esportista, na Procópio, mas os grandes magazines também vira e mexe comprava. Eu cheguei a comprar na Eletro Radiobras, eu cheguei a comprar botões Brianese. E com essa pressão de custos, tal, os botões deixaram de ser de acetato termoformado, passaram a ser de plástico injetado. Os goleiros, que era aquele goleiro de resina polimerizada, que o pessoal chamava goleiro de pedra, né, que de pedra não tinha nada, passaram a ser de plástico injetado também, cheio de areia dentro, depois já vinha sem areia, até que, no ano 2000, a Brianese fechou as suas portas, né? E aí eu vou contar um pouco a história já juntando com a minha, né? Eu fui apaixonado pelos botões Brianese desde 1978, pouco antes da Copa do Mundo de 78. Meu pai trabalhava no Senesp, no Centro Empresarial recém-inaugurado, e uma loja de esportes que tinha lá no shoppingzinho do Centro Empresarial fez um torneio na hora do almoço, né, com as mesas com botões Brianese. Então eu fui apaixonado por isso, joguei muito no final dos anos 70, anos 80, até o final dos anos 80. Depois eu encaixotei todos os meus botões e eles ficaram 30 anos sumidos. O pessoal diz, né, que se concentração ganhasse jogo, não ia perder mais nenhum, porque eles ficaram 30 anos concentrados, né? E aí eu achei meus botões, né? Eu achei meus botões em 2017, 2016. E aí voltou aquele negócio todo de uma forma ensandecida, né? Comecei a procurar botão para comprar e uma chave e tal. E aquela pergunta, né? O que aconteceu com a Brianese? Por que a Brianese sumiu totalmente, uma marca tão forte, né? Que marcou tanto uma geração aí, o pessoal que tem entre 45 e 55 anos aí, putz, foi muito impactado, né? Por essa marca nessa época. A marca desapareceu, sumiu. E aí comecei a procurar o Lúcio Brianese. O Lúcio foi uma pessoa difícil de encontrar, levou um bom tempo tentando achar ele, né? E o que inquietava a gente era não só o sumiço da marca, mas ninguém mais ter tocado no assunto. Eu acho que você fez uma historiazinha dos botões, né? No teu guia lá, tinha uma matéria também da revista Trivela, tal, e só. Não tinha nada na internet sobre Brianese alguns anos atrás. Depois de muito procurar, a gente conseguiu, né? Um amigo achou o Lúcio, né? Num dia que ele apareceu numa dessas ligas de botão que se espalharam muito pela cidade aí, e promoveu um encontro nosso, né? E aí eu fui entender o que aconteceu.
Em 1972, ninguém falava de royalties, não existia esse negócio de royalties, de pagar por uso de imagem e tal. E a Brianese fazia 260, quase 300 times diferentes no catálogo, né? Então fazia Barcelona, Real Madrid, fazia o que quisesse, né? O mundo mudou, né? Os clubes começaram a explorar o licenciamento das suas marcas como uma fonte de renda, né? Mas a Brianese continuou trabalhando como todo mundo, como até muita gente ainda trabalha assim, esses botões artesanais, o pessoal faz os botões de tudo quanto é time e tal. Até que no ano 2000, uma ação super truculenta do Clube dos 13, né? Chegou lá na Brianese acusando de pirataria e tal, aprende tudo, bloqueia tudo, fecha a empresa e tal. O Lúcio não tinha nenhuma experiência com isso, né? Com uma ação dessa, ficou super impactado com essa história toda. Assinou um TAC, né? Assinou um termo de ajuste de conduta lá, se comprometendo a nunca mais fazer botões, né? Dos clubes. E pagou uma multa absurda, teve que vender casa na época para pagar a multa e tal. E aí foi aí que a Brianese acabou, né? A Brianese acabou e ele ficou tão impactado por essa história toda que nem falar de botão ele falava mais, né? Aí eu conversei com ele e falei, Lúcio, essa marca é muito forte, muita gente gosta, a gente precisa voltar com esse negócio. Não, mas eu não posso. Eu falei, não, Lúcio, dá para fazer, né? E aí a gente chegou num entendimento de como fazer isso, né? O Lúcio participa hoje do retorno da Brianese, né? É uma participação bastante ativa, a gente conversa com ele toda hora, Lúcio, o que você acha disso? O que você acha? Como é que fazia isso? Como é que não fazia isso? Tal. Então ele participa desse retorno, mas a gente fez de um jeito que o risco dele é zero, né? O risco é todo da empresa hoje, né? Então ele consegue participar sem estar tomando nenhum risco. E qual foi a estratégia? Foi voltar apenas com os botões das seleções, né? Não existe direitos autorais sobre bandeira, então aqui tem uma seleção do Zaire, o Zaire nem existe mais, né? Então o Zaire ficou famoso aí pela participação na Copa de 74. A gente lançou inicialmente 48 seleções, só com o escudinho no mesmo padrão que a Brianese fez na sua época de mais sucesso, que foi até de 1972 até 1986, 87 mais ou menos, tá? Então a gente fez, trouxe de volta e a gente tentou fazer tudo o mais parecido possível com o que era o produto lá atrás. Então as caixinhas são iguais, o goleiro de resina polimerizada, né, que parece uma pedra, isso aqui dá um trabalho do cão para fazer. A gente podia fazer em acrílico, que ia ficar muito mais perfeito, mas não serve o acrílico, tem que ser a resina do jeito que é, com as suas imperfeições, tal, para ter um produto exatamente igual. As bolinhas é uma história muito bacana. Quem faz essas bolinhas foi a mesma pessoa que sempre fez para a Brianese, né? E hoje ela já é uma senhora já, mas ela fez isso desde 1972. Essa bolinha foi criada na Brianese. O pessoal jogava no começo com uma bolinha feita de arame de champanhe, né? O pessoal pegava o arame de champanhe e fazia uma bolinha para jogar com aquilo. Até que um gerente lá da Brianese desenvolveu essa bolinha a partir de uma conta de colar, cola e linha, né? E aí ele desenvolveu, fez um protótipo, tal. O seu Paulo gostou muito e ele botou uma sobrinha dele para fazer, né? E essa sobrinha dele é quem faz para a gente até hoje as bolinhas. Então são as mesmas bolinhas. Uma coisa de quem pegou mais essa época até eram as paletas coloridas, né? Essas paletas, virou uma coisa muito forte na cabeça das pessoas, até porque a própria Brianese parou de usar elas já no meados dos anos 80, né? É uma paleta de celuloide. A gente pegou algumas amostras, a gente encontrou. Celuloide é um negócio que não existe mais, ninguém mais usa isso. Isso é um produto pouco estável, super inflamável. Se você tem um isqueiro aqui, isso aqui pega um fogo tal, feito com cânfora, né? Então, quando chega as chapas de celuloide, é um cheiro de cânfora tal. É um material que caiu em desuso. Mas a gente encontrou uma fábrica, né, na Ásia, que faz ainda isso daqui, faz para palheta de violão, para alguma coisinha, para enfeitar caixa e tal. A gente mandou as amostras e a gente reproduziu o material, né? E agora a gente vai colocar as palhetas coloridas de volta nos times, né? Então a gente fez tudo com o máximo carinho, o máximo capricho possível para trazer uma experiência o mais parecido possível com o que era lá atrás, né?
E o próprio Lúcio Alexandre, falou, sobrou alguma máquina daquele tempo, algum molde, ou é tudo novo? tudo novo, feito com base nos botões antigos, né? Eu tenho um acervo grande de Brianeses antigos aqui, e a partir dos botões antigos a gente fez os moldes novos. Não sobrou nada, até porque o Lúcio, quando fechou a fábrica, o imóvel foi vendido e o que tinha lá foi tudo embora. As mesas vocês estão fazendo também? Sim, as mesas a gente faz com um parceiro nosso, que faz as melhores mesas do Brasil, o Oliver, né? O Luiz lá em Petrópolis, aí não tem por que inventar a roda. Então, a gente faz com ele mais personalizada, com as bordazinhas azul, com a marca Brianese e tal. Então, ele faz para a gente e a gente distribui aqui. Na caixinha que você mostrou agora, né, além do futebol de mesa, também tem o nome basquete de mesa. E no seu escritório tem lá até uma foto. Eu acho que é o Paulo jogando o basquete, né, que tinha cestinha. Isso voltou também, Alexandre? Ainda não, Marcelo. A gente vai fazer o basquete de mesa. O basquete de mesa teve disponível desde 72. Meu pai um dia trouxe para casa uma caixinha, né? Essa caixa alta, pouca gente conheceu, né? Ela tinha duas versões. Ela tinha uma versão que vinha um time de futebol com uma trave, né? Porque as caixinhas normais vinha só o time, né? Aqui vinha vinha um time com uma trave, né? Uma palheta e o time completo. Essa mesma caixa, ela podia vir com essa parte do meio maior, as duas traves de basquete, e aí vinham dois times diferentes de 5 jogadores, né? E tanto que a caixa aqui traz o desenho, né? Tanto do futebol, né? Como do basquete, né? E uma curiosidade que muito pouca gente sabe é que a bolinha de basquete é uma bolinha igual a essa, só que maior. Porque ela sendo maior, o botão bate mais embaixo, ela sobe mais fácil. Se tentar jogar basquete com essa bolinha normal, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Então a gente tem tentado trazer, tudo que a Brianese fez aí na sua época de ouro, a gente tem tentado trazer de volta, mas no seu devido tempo, né? É uma operação, é um mercado muito pequeno, tem características muito peculiares, né? E a gente tem muita dificuldade para fornecedores, né? Coisas que não se usa mais. A resina polimerizada ninguém mais usa, dá um cheiro do cão. Na hora de polir, sai fumaça, sai pó para tudo quanto é lado, né? Mas a gente tem tentado fazer e tal. Aí o que a gente fez? Lançamos as seleções, né? Qual que era o próximo passo? Vamos lançar os clubes, mas os clubes que entenderem que isso é uma coisa cultural, uma preservação de uma coisa que está em risco, né? Porque a molecada não joga. Depois eu falo um pouco do perfil do cliente da Brianese. A molecada não joga mais, né? São poucas crianças que jogam porque o pai coloca, então, mas é óbvio, vai ter gente que vai falar: tem um sobrinho que joga, tem isso, mas na massa de criança não joga mais. E aí a gente foi conversar com alguns clubes que nos autorizaram a usar a marca, né? E aí com um contratinho de autorização e tal. Então tá aqui, ó, aqui o Juventus de São Paulo, né? O Bassanhas do Uruguai, um amigo nosso que mora no Uruguai, conseguiu autorização, né? Aí o Guarani, 15 de Jaú, tem uma opção de clubes que entenderam isso como uma coisa legal e nos autorizaram, nos cederam o direito de uso da marca. Então hoje são quantos? São as 48 seleções e quantos clubes? Cara, as 48 seleções foi no lançamento, depois a gente foi lançando todas, a gente tem quase a ONU toda, são mais de 100 seleções e deve ter uns 20 e poucos clubes. Que bacana. Tem clubes, cara, ó, eu vou dar um exemplo bom e vou dar um exemplo ruim, mas eu não vou falar o nome do ruim. O maravilhoso foi do Santos, né? Eu recebi uma mensagem no Facebook da Brianese, vocês querem licenciar o Santos, né? E um monte de gente pega, licencia esse time, licencia o Bayern de Munique, licencia não sei o quê. E, cara, não é assim, a gente não tem nem estrutura para ir atrás dessas conversas. Mas eu recebi um e-mail e falou: vocês querem licenciar o Santos? Se você conseguir, né? Ele falou: tá bom, vou providenciar. Eu falei: como assim, tá bom, vou providenciar, né? E aí eu fui ver quem tinha me mandado a mensagem. Cara, eu não sou do meio de futebol, acompanho futebol, não sei o que e tal. Era o Pelé. Não, era o presidente do Santos, era o Orlando Rolo, né? Que era o presidente do Santos, que era fã de Brianese desde criança, não sei o que. Legal. Aí ele falou: já mandei o contrato para o jurídico, não sei o que, vem aqui. Peguei o carro, fui lá para Santos, né?
puta, fui super bem recebido, fizemos um negócio legal, ele fez camiseta do Santos Brianese, foi super bacana. E tem times pequenos, times desse tamanho que ninguém conhece, que a gente vai conversar, e o cara quer um monte de dinheiro, quer um pagamento, um upfront, mais não sei o quê, mais tanto em mercadoria, mais isso, mais uma garantia mínima mensal. Falei, cara, não dá, não existe, né? Bom, você está falando do perfil, né? Porque tem essa visão de que o futebol de mesa, o jogo de botão, é uma coisa que hoje é para um público mais velho, que as crianças não querem saber. Como que você está trabalhando essa questão do público, então, Alexandre? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem um público muito pequeno, né? Mas muito engajado, tá? A gente tem menos de 1.000 compradores diferentes até agora, nesse ano. Faz um ano que a gente voltou agora, né? A gente tem menos de 1.000 compradores, mas com 4,6 compras em média, né? Ou seja, se a média é 4,6, deve ter gente que comprou 1 e tem gente que comprou 10, né? Fez 10 compras no site. Eu não estou falando de produtos, estou falando de compras, né? Quantas compras o cara fechou no site? Isso é altíssimo, né? 4,6 compras em um ano. Então, é um público super engajado, que a gente lança, o pessoal compra, mas é muito pequeno, né? E a relação com as crianças é o seguinte: esse negócio não atrai as crianças, né? Se você bate um olho, a criança pode ficar até curiosa, tal. Mas se você conseguir fazer a criança jogar a primeira partida, você vai ter um índice de conversão muito alto, porque é muito legal, né? Você mistura a sua coordenação motora fina com a sua imaginação, com o jogo do futebol. É um negócio legal demais, né? Eu tenho um sobrinho que eu comprei uma mesa para ele, foi antes da Brianese voltar até. Hoje ele tem 11 anos. Cara, ele adora jogar. Pegou no gosto e tal. Então eu acho assim que não é um caso perdido, né? Eu acho que a gente tem que incentivar, mas incentivar não falando para jogar, pegando na mão, jogando, a palheta você pega assim, não é assim, faz assim, tenta isso, tenta aquilo, né? Tem algumas iniciativas de clínica para criança, mas tudo muito, muito pequeno, ainda muito incipiente. A gente espera que ao final da pandemia, para valer, a gente consiga aí fazer eventos maiores, tal, com outras pessoas que estão nesse meio de botão. No botão não tem concorrência, né? Todo mundo está brigando contra a mesma coisa, que é o esquecimento do negócio. Você me fez lembrar agora, porque eram muitos times, né? Quando estava no auge da Brianese, e uma vez numa loja, que eu não lembro exatamente qual, no shopping Iguatemi, tinha uma loja de esporte muito grande, e tinha muito Brianese lá, né? Para a gente escolher. E o meu irmão, o Maurício do meio, ele é leonino, e aí ele achou o Leão do México, aí virou o grande time dele. A gente nem sabia da existência do time, né? Mas a Brianese possibilitava isso. Outra época, né, que a gente não tinha tanto acesso a futebol internacional, de repente você fazia descoberta de times que você não imaginava. Só contando rápido aqui, porque o bacana da Brianese era trazer esses clubes que os outros botões não traziam, né? Achar um Flamengo, um Corinthians, o São Paulo era fácil. Né? Você achava lá o Craques da Pelota, tinha as outras marcas. Agora, de repente vinha o Jabaquara, que eu comprei da Brianese, o Rio Negro do Amazonas, que a alternativa era ficar comprando a revista Placar e cortando aqueles escudinhos para os botões para você fazer o seu. Mas a Brianese não, vinha colorido, vinha bacana. E eu acho que isso é que mexe mais com a memória afetiva das pessoas, né, Alexandre? Exatamente. É isso o que a gente trabalha muito com os clubes menores, né? Por exemplo, o Bassanhas é um time centenário no Uruguai, mas que está em segunda divisão hoje. Quando o nosso amigo que mora no Uruguai fez essa ponte, o cara, puta, achou legal pra caramba, estarem falando do Bassanhas no Brasil. Exatamente isso que a gente quer resgatar, né? Você fala, por exemplo, do Velo Clube de Rio Claro, que estava no catálogo original da Brianese, Calouros do Ar do Ceará, Juventus do Acre, né? Então são coisas que as pessoas conhecem muito por causa dos botões, né? E esse é o tipo de coisa que a gente quer resgatar hoje. A loja que você falou, eu frequentei bastante, é a Baiara, aqui no Iguatemi, ela continua no mesmo lugar, e eu tinha uma coisa muito angustiante, que tinha aquelas pilhas de caixinhas azuis, né? Aquelas pilhas, eu lembro até hoje onde que ficava aquilo, e minha mãe deixava comprar um. Sim, e aí eu entrava naquela paralisia decisória, porque tinha uns 17 que eu queria, e eu podia escolher um. Que a hora que dava vontade de não escolher nenhum ir embora, porque era uma coisa assim muito tal. E até hoje, né?
até recentemente, antes da Brianese, da gente voltar à Brianese, eu moro aqui perto do Iguatemi, às vezes ia comer lá alguma coisa, passava em frente a Baiar, dava até aquela tremedeira, né? Ai, tinha esse time de botão lá, não sei o quê. Mas a gente está falando começo dos anos 80, 40 anos atrás. Muito bacana. Então vamos deixar os endereços, porque agora Botões Brianese também tem página no YouTube. É muito legal, tem uns 50 vídeos ali que o Alexandre já fez, mostrando os times, mostrando o espaço, contando a história. Vamos lá deixar todos os serviços, Alexandre. Legal, vamos lá. www.botõesbrianese para você comprar, www.botõesbrianese.com.br, tá? O canal do YouTube é Botões Brianese. Por que a gente está fazendo um canal do YouTube? Uma coisa que aparece muito aqui é gente com os botões velhos que comprou não sei o que, querendo saber se é Brianese, se não é Brianese e tal. É um monte de coisa que a gente sabe que não é. E tem coisas que até a gente fica em dúvida, né? Eu levo lá pro Lúcio, ele coça a cabeça, eu acho que é, mas não tenho certeza se é tal. Então eu falei, pô, já pensou que legal se a gente tivesse registro de tudo que saiu na Brianese naquela época, né? Como não dá para voltar atrás, a gente está fazendo agora. Então, tudo que está saindo lá, a gente está mostrando em vídeos praticamente semanais no YouTube. Botões Brianese, acho que é youtube.com/Botões Brianese. Muito legal. Olha, Alexandre, queria te agradecer, não por uma entrevista, mas pelas duas no programa de hoje, falando de dois assuntos maravilhosos, né? Quem perdeu o comecinho do programa pode voltar depois. É o Museu do Dodge, que nós conversamos, e agora da volta dos Botões Brianese. Olha que momento de memória afetiva aqui para todo mundo. Eu mostrei os meus, né? Tem os meus Brianese originais aqui também. Só tem 3 times, 4, eu tenho 4. São os únicos que eu tenho, mas não tem mais a caixinha, não tenho mais o goleiro, são só os botões mesmo. Vou passar lá no nosso showroom, quando a gente voltar a abrir lá, para você comprar uns times novos aí. Né? Eu tenho que fazer isso. E eu só tenho o estrelão, eu não tenho uma mesa digna. Eu tenho um estrelão guardado que eu coloquei até de enfeite aqui no quarto do meu filho. A gente faz uma mesa menor hoje, que é justamente para apartamento, né? Que a mesa oficial ela fica muito entulhada, né? E é uma mesa legal, é maior que um estrelão, mas não é aquela coisa tão grande quanto a mesa oficial. Muito bacana. Muito obrigado, então, pelas entrevistas. Parabéns aí pelas iniciativas. E nós vamos chamar agora o Silvio Alexandre. É hora do nosso Universo Fantástico. Obrigado, Alexandre. Valeu.